Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e esse é o Favoritos do mês de janeiro. Gente, eu resolvi fazer favoritos de todo mês agora pra vocês, porque é um tipo de conteúdo que eu adoro consumir na internet. Então eu achei que ia ser legal eu fazer também. Eu escolhi algumas categorias, mas se vocês tiverem sugestão de outras categorias que vocês querem que eu inclua nos próximos favoritos, daí vocês deixam aqui abaixo nos comentários, tá bom? Então a gente vai começar falando qual é o meu favorito de janeiro no quesito filme. Nesse mês de janeiro eu aproveitei para ir algumas vezes no cinema, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas que muitas vezes acaba não encaixando direito na minha rotina. E de todos os filmes que eu vi nesse mês, o que eu mais gostei é o Green Book, O Guia. Ele é um filme que se passa na década de 60 nos Estados Unidos, e ele conta a história do Tony Lip, que é um descendente de italiano, meio entre um mafioso e um briguento ali, que tem uma espécie de subempregos. Então ele tá sempre trabalhando com bicos, como segurança. E ele é bem aquele tipo brutamontes, assim, que resolve tudo na base da porrada. E aí ele trabalha num clube muito famoso, que é o Copacabana, e esse clube vai fechar e ele tá tentando encontrar algum outro emprego enquanto esse clube fecha para reforma. E aí ele vai numa entrevista para trabalhar como motorista de um pianista famoso que chama Don Shirley. O grande caso é que a gente descobre aí nesse momento que o Don Shirley ele é um pianista negro e que o Tony Lip é um cara mega racista. E essa questão do racismo, ela tá presente não só na dinâmica dos dois, e numa quebra muito interessante que acontece, porque o que acontece é justamente uma subversão, né, do modelo tradicional, porque então o cara que é o cara branco é que tá sendo empregado do cara negro, e isso vai aparecendo em vários momentos no filme como um ponto importante de estabelecimento de contrastes com a própria realidade americana daquele momento, né? Então tá presente não só nessa dinâmica dos dois, mas em todo o percurso que eles vão fazer pelo sul dos Estados Unidos, que é justamente a parte que era considerada mais racista, né? E o nome do filme vem justamente daí, porque o Green Book era um guia que o Tony Lip, que era o motorista, tinha que usar para poder levar o pianista nos hotéis que aceitavam pessoas negras. Então era um guia de hotéis em que ele poderia dormir, né? E o filme é um road movie, assim, a maioria do tempo ele é bem leve, bem gostoso de assistir, mas tem esse pano de fundo político que vai sendo aprofundado aos poucos ao longo do filme, e a gente vai se envolvendo com toda a trajetória, com os personagens, e vai descobrindo aos pouquinhos por que eles fizeram essas escolhas, e como que um vai afetando na vida do outro, e como que essa jornada, né, como um grande road movie, ele fala sobre uma jornada que está acontecendo, como que essa jornada vai afetar então a vida dos personagens. Eu achei um filme muito lindo, muito sensível, ao mesmo tempo ele é leve, divertido e ensina bastante pra gente sobre essa qualidade da resistência não violenta, que eu acho que é um tipo de aprendizado que nesse momento é crucial. Então acho que vocês vão gostar. A próxima categoria é passeio. Nessa categoria eu vou falar sobre quaisquer coisas culturais ou não que eu fiz no mês e que eu gostei muito. E nesse mês eu vou falar sobre uma exposição que tá nos últimos dias, agora o comecinho de fevereiro ainda tem, acho que talvez mais uma semana, deem uma checada, que ela se chama A Biblioteca à Noite. Ela tá aqui no Sesc da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Então para quem for de São Paulo, assim, é imperdível, e ela é gratuita, só que você tem que fazer um agendamento do horário pelo site, tá? Então você entra lá no site do Sesc, faz o agendamento e comparece lá no horário que você agendou. Essa exposição é uma das exposições mais lindas que eu já vi na minha vida, eu fiquei profundamente emocionada. Ela é baseada na biblioteca do Alberto Manguel. O Manguel é um escritor e um teórico que fala muito sobre leitura, recepção das obras literárias e literatura nessa perspectiva do leitor. E ele escreve muitos livros sobre biblioteca. Então essa exposição ela começa com uma réplica da biblioteca do Manguel, e ali a gente já começa a ouvir uma parte dos relatos dele, da história dele referente à própria biblioteca. E depois a gente é convidado a passar por uma experiência através da realidade virtual, de conhecer 10 bibliotecas ao redor do mundo, 10 bibliotecas existentes, de alguma forma, ao redor do mundo.
E ao mesmo tempo em que a gente vai vendo, então, através dos óculos, essas bibliotecas, a gente vai ouvindo no fone trechos da obra do Manguel que falam sobre essas bibliotecas, né? O Manguel, então, ajudou também a supervisionar, a organizar essa exposição, que começou em algum outro país, se não me engano foi ou na França ou no Canadá. E agora ela tá aqui em São Paulo, tá terminando a temporada em São Paulo, mas eu tenho a impressão de que ela deve ir para outros lugares do Brasil, então fiquem ligadas também. Se eu ficar sabendo para onde ela vai, eu também deixo aqui embaixo para vocês, mas fiquem ligados nessa exposição porque é muito imperdível. Se ela passar aí perto da sua cidade, não deixe de ir. A próxima categoria é a categoria comida. Então eu vou falar sobre alguma comida que eu comi ou em restaurante ou que eu fiz mesmo, alguma invenção nova que eu quero compartilhar com vocês, que foi minha favorita do mês. E nesse mês de janeiro, o meu favorito foi o risoto de caju potiguar de um restaurante chamado Le Manjou. Janeiro é meu aniversário e a gente foi comemorar lá no Le Manjou dos Jardins. E esse restaurante ele tem 2 unidades, uma na Vila Nova Conceição e outra no Jardins. E ele é um restaurante que não é 100% vegano, ele é onívoro, mas tem boas opções veganas e sem glúten. O cardápio é muito bem explicadinho, muito bem sinalizado, né? E tem o cardápio à la carte, que foi onde eu comi esse risoto. E também durante o almoço tem uma opção de buffet. Eu acho que se vocês forem lá, vale muito mais a pena pedir o à la carte, porque os pratos são um pouco mais autorais, é uma cozinha de fato autoral e vale a pena passar por essa experiência e experimentar. Já que não é um restaurante assim dos mais baratos, que você vai numa ocasião realmente especial, então eu acho que vale a pena pedir esses pratos um pouco mais diferentes. E aí a minha escolha para esse dia foi esse risoto de caju potiguar, que assim, pra quem como eu ama a mistura do doce com salgado e tal, ele é perfeito porque ele tem um pouquinho do doce do caju, mas não lembra assim, não é um caju da fruta madura, assim, tanto, então não é tão doce. É um sabor muito equilibrado entre o doce e o salgado, com uma textura extremamente cremosa. Também tem umas castanhas que deixam um crocantinho ali no meio. Então eu achei um prato muito rico de texturas e de sabores e que realmente me surpreendeu, me deixou maravilhada. A próxima categoria é música. E nessa categoria eu vou roubar um pouquinho, porque não foi uma coisa que eu descobri em janeiro, é uma coisa que eu gosto há bastante tempo, mas é o que eu não parei de ouvir nesse janeiro todo, que é o Perotá Tingó. Eu conheci o Perotá há alguns anos atrás, através da internet, graças a Deus, de um vídeo que eu vi na internet. E aí eu baixei o primeiro disco, ouvi o primeiro disco todo, e só muito tempo depois que eu fui conseguir comprar o disco, né? E aí elas já vieram aqui pro Brasil fazer show, a gente já foi em alguns shows dela. E nesse último show que a gente foi do disco novo chamado Águas, que a gente também acabou comprando o disco porque se apaixonou pelo show. E é esse disco que eu ouvi muito, janeiro inteiro eu ouvi muito, muito, muito. Toda hora que eu ia fazer faxina, limpar a casa, botava esse disco. No carro, botava esse disco. Então é o disco que eu mais ouvi em janeiro. E é o tipo de música que eu tô apaixonada porque ela é ao mesmo tempo muito profunda, né? As letras são muito incríveis, assim, trazem muitos insights, muitas vezes contemplam muitas das nossas águas internas, mas ao mesmo tempo ela é alegre, ela é leve, ela bota a energia assim lá no alto. Então é uma delicinha de música pra ouvir, eu espero que vocês gostem. Vou deixar aqui embaixo na descrição também o link pra esse álbum no canal delas, tá bom? A nossa próxima categoria é livros. Eu tô lendo alguns livros, mas eu escolhi um pra contar pra vocês, pra compartilhar com vocês nesse mês, porque justamente eu ganhei esse livro do Theo de presente de aniversário. Ele é um livro que tá um pouco difícil de achar, porque ele tá esgotado, então só tem a venda em sebo. E eu já tava namorando há um tempinho, mas tava um preço um pouquinho caro, então eu não comprava. E aí foi muito legal, porque o dia que eu decidi comprar, eu entrei na estante virtual e tinha acabado. E aí eu fiquei arrasada, falei, meu Deus, tinha poucos e agora eu vou ter que esperar aparecer de novo, sabe lá quantos anos vai demorar pra aparecer esse livro. E aí quando chegou perto do meu aniversário, o Theo não aguentou esperar o dia, daí ele me deu o livro. Quando eu vi que era o livro, aí que eu contei essa história toda pra ele, porque não tinha contado que eu tinha tentado comprar e tava esgotado. Então foi um presente duplo. Um, porque era um livro que eu queria há muito tempo, né, e foi o presente que ele escolheu pra me dar de aniversário. E dois, porque eu achei que eu não ia conseguir ter esse livro, então também tive essa surpresa maravilhosa. E o livro se chama Os Ritmos da Alma, que é de uma bailarina, uma dançarina chamada Gabrielle Roth.
ela é conhecida também como uma xamã urbana, lá dos Estados Unidos. Ela morou muitos anos em Nova York, e ela que desenvolveu aquele método que eu não sei se vocês conhecem, que se chama 5 ritmos. Então toda a prática dela com a dança, com o corpo, e vários conflitos que ela teve relacionados à anorexia e a conflitos com o próprio corpo, levaram ela a desenvolver uma apreensão do mundo, eu ia dizer teoria, mas não é bem uma teoria, né? Uma apreensão do mundo, de que tudo que tá vivo vibra e acontece em 5 ritmos diferentes. Então você tem a experiência do fluido, você tem a experiência do staccato, do ritmado, você tem a experiência do caos, você tem a experiência do lírico, né, de algo mais autoral que junta todos esses outros movimentos, e você tem a experiência da quietude, né, que é o movimento da introspecção, que é o bater do nosso próprio coração e é o ritmo da nossa vida interna. Então ela diz que a gente passa por esses ritmos ao longo de um dia, ao longo de uma atividade, ao longo da vida, não só nós como seres humanos, mas tudo aquilo que está aí vivo ao nosso redor. Então que a gente pode experienciar, se harmonizar melhor com cada um desses ritmos para viver os processos como um todo, né? E ela desenvolveu toda uma vivência nesse sentido, e eu estou muito interessada em pesquisar isso dentro da dança. Então eu queria conhecer um pouco mais do material que ela tinha escrito, e esse é um dos principais livros dela. Então eu ainda não terminei de ler, tô ali no finalzinho, mas eu tô amando, é uma das melhores coisas assim que eu já li, assim, e que pra mim tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo, então é uma leitura que eu tô achando incrível. E aí eu queria aproveitar para, falando nesse assunto, deixar aí pra vocês, caso algum de vocês conheça os 5 ritmos, ou tenha vontade de conhecer, me deixa um comentário aqui inbox, porque eu tô querendo fazer algum grupo pra gente estudar e praticar junto, tá bom? Antes da gente ir para a nossa última categoria, eu vou perguntar se você já está inscrito aqui no canal. Se você não tiver inscrito, se inscreve clicando no botão de se inscrever, ativa o sininho da notificação e se estiver gostando desse vídeo, deixa um joinha para eu saber, tá bom? Isso também me ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas e fazer o nosso canal crescer ainda mais, o que também me possibilita produzir mais conteúdo para vocês. A nossa última categoria é, então, inspiração. Eu vou sempre trazer alguma coisa que eu vi nesse mês, seja de palestra, seja algum evento, seja alguma leitura, alguma série, enfim, alguma coisa que tenha me inspirado profundamente que eu queria partilhar com vocês. E nesse mês eu escolhi uma palestra do TED, feita pela Valerie Kaur, não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela é uma americana de origem indiana, e ela fez essa palestra sobre as 3 lições do amor revolucionário em tempos de ódio. Eu vou deixar essa palestra linkada aqui embaixo. Eu acho que vale muito a pena você ver, porque é uma palestra que nos empodera totalmente para enfrentar esse tempo tão difícil, tão desafiador que a gente está vivendo, em que muitas vezes a gente tem a impressão de que o ódio vai prevalecer. E ela mostra, através da história pessoal dela, da história dela como mãe, da história dela como sobrinha de uma pessoa que foi assassinada por um crime de ódio, como uma americana que presenciou a queda das Torres Gêmeas, como uma cidadã do mundo, enfim. Ela mostra como é possível a gente lidar com esse tempo em que muitas vezes parece um tempo de ódio, através de 3 lições de amor. Então, o amor que a gente dedica ao outro, vendo nenhum outro como um estranho, o amor que a gente pode dedicar aos nossos inimigos, e o amor que a gente dedica a nós mesmos. Falando assim, parece muito simples, mas ela faz um raciocínio que não é nada simplista. É um raciocínio que vai de experiências profundamente pessoais para construir algo que é macro e é universal. Então não só o conteúdo da palestra dela é maravilhoso e profundamente inspirador e empoderador, mas a narrativa que ela tece também é muito maravilhosa. E também é uma baita de uma lição de como a gente pode comunicar a nossa verdade com extrema interesse, e ao mesmo tempo contagiar e emocionar as outras pessoas. Então é a palestra que eu deixo pra vocês como inspiração desse mês de janeiro. Gente, me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo nos próximos meses, tá?
Então deixa muito joinha aí pra eu saber que vocês gostaram, deixa os comentários aqui embaixo me contando o que vocês acharam e também quais foram os favoritos do mês de vocês. Eu vou adorar ler, compartilhar e conhecer coisas novas. Eu acho que esse é um espaço bem legal pra gente poder trocar esse tipo de referência. E se tiver alguma categoria que eu não coloquei aqui, mas que vocês querem que eu fale, aí vocês deixam aqui embaixo também que eu posso incluir nos próximos favoritos, tá bom? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho da notificação e deixar o joinha no vídeo, porque isso me ajuda muito, muito, muito. Eu quero muito que esse ano o nosso canal cresça ainda mais e que a gente possa levar a nossa mensagem de amor, paz, compreensão, ética e pro mundo e poder trocar ainda mais com mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, eu amo vocês!